Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da AGESUL TV, canal 6 da NET. Este programa é uma iniciativa da Confraria da Comunicação, que tem como fundador, há 20 anos atrás, Dr. Celso Antônio Soster, que é, inclusive, o nosso patrono. Ele, durante muito tempo, ele participou do nosso programa, e hoje já está com um burro sentado amarrado na sombra, então já não participa, apesar dos reiterados convites que nós fizemos a ele, ele não se dispôs ainda a participar novamente de, eventualmente, algum programa, mas está aí lançado o convite. Pessoal, nosso programa hoje aqui está composto da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutor Demerval Bucílio Trajano e a doutora Márcia Plácido Lula da Silva. Tá certo o nome, né, doutora Márcia? Pois bem, o primeiro assunto que nós vamos abordar aqui no programa é a chamada PEC da Bondade, a PEC da Bondade que foi aprovada essa semana, que concedeu benefícios a todo o povo. Já entra agora em vigor, no mês que vem, as pessoas já vão começar a receber esses benefícios, que, na minha opinião, é uma compra deslavada de votos. Não resta dúvida, uma PEC com essa, nos termos propostos, com vigência até depois das eleições, ela se revela visivelmente como uma compra de votos. E o que é pior, estão comprando votos com dinheiro do povo, dinheiro do próprio povo, porque isso vem dos... Quem vai pagar esse benefício é os recursos públicos, que são gerados através dos nossos impostos. Eu já, não é agora nesse programa que eu estou falando isso, eu sempre fui contra esse tipo de benefício. O governo ele tem que dar bastante segurança, educação e saúde. E emprego, claro, porque o emprego é que movimenta a economia. Agora, distribuir dinheiro desta maneira não me parece que não é uma política que eu entenda correta. E acontece o seguinte, o nosso PT, ele governou durante 14 anos o país com base nisso. Era benefício disso, era vale do gás, era vale... E agora isso aí só está ampliando e fazendo uns ajustes. Ou seja, político é assim, só quer saber de propor medidas que tenham fins eleitoreiros. Por que, em vez de dar esse benefício, ele não reduziu a carga do imposto de renda à pessoa física? Que hoje até está vendo uma programação, o limite de isenção hoje devia estar R$ 4.600, e a isenção está em R$ 1.800, R$ 1.900. Ou seja, quem ganha R$ 3.500 paga, parece que quase R$ 500 de imposto de renda. Isso é um absurdo. No momento que ele deixa esse dinheiro na economia, ele deixa esse dinheiro, o contribuinte deixa de pagar, esse dinheiro fica circulando na economia. Circulando na economia, gera emprego para essa montoeira de desempregados que nós temos, mas é o que eu acho. A esquerda, durante 14 anos, se refestelou nessas bondades aí, Então, isso não é novidade aqui no Brasil. Bem, quem é que começa falando aí? Vocês vão deixar a doutora Márcia, até para ela rebater o que eu disse aqui, que o PT gostava dessas bondades. Primeiramente, boa noite a todos, em especial ao doutor Celso, como a doutora Luísa fez uma belíssima referência. E, doutora Luísa, eu gostaria de divergir do seu posicionamento, respeitosamente, eu divirjo do senhor, no seguinte sentido: o senhor diz que isso aconteceu comumente nos governos populares, que é uma tremenda inverdade. Porque essa PEC, do Ai que medo do Lula, o nome da PEC é Ai que medo do Lula. Essa PEC, na verdade, ela foi proposta pelo Verme com o único e exclusivo objetivo eleitoreiro. Ela está sendo proposta pouco tempo antes das próximas eleições. Enquanto que, na época do governo popular,
que havia bastante, né, preocupação com as necessidades da população, tudo isso era proposto desde o início do governo. Até agora, o Verme jamais se preocupou se o povo estava passando fome, se estava alto o preço do combustível, né? Todas essas coisas que todos nós sabemos, né? Em relação também aos impostos e tal. Essa PEC que ele propôs, ela já soma 451 bilhões, não é? Assim, sem planejamento algum, essa PEC não tem planejamento. O único objetivo da PEC é a manutenção do poder nas mãos dessa milícia que aí se encontra. Então, o senhor veja bem, é injusto e inadequado dizer que essa PEC, né, essa PEC do Ai que medo do presidente Lula, ela é exatamente igual ao que aconteceu nos governos populares. Os governos populares, eles tinham um projeto de nação, eles tinham uma preocupação com a população, eles tinham uma preocupação com extinguir a fome, que foi o que aconteceu em função, né, de tanta preocupação e de tanta competência do governo popular, que o presidente Lula, após não é ter saído do governo, ele começou a palestrar mundo afora com esse objetivo, demonstrar como tirar tantos milhões de pessoas da linha da miséria. Doutora Márcia, eu acho que as palestras tinham 8 objetivos, que era arrumar um contratinho lá fora do exterior para essas construtoras aí envolvidas no Lava Jato. Vamos assumir que o senhor tenha alguma razão nisso que o senhor está dizendo em relação às empreiteiras, nunca deixando de acreditar que, na verdade, o intuito era tirar as pessoas da linha da miséria. Mas o senhor veja bem, se apesar, né, se além disso também tinha o objetivo de arrumar um contrato para as empreiteiras, o senhor há de convir comigo, não é que estava levando o nome do país, não é para um outro país, está levando para o exterior e trazendo emprego e trazendo divisas para o Brasil, porque essas empreiteiras que foram quebradas na Lava Jato pelo Sérgio Moro e pelo resto da sua quadrilha, são empresas brasileiras, que a Lava Jato nunca teve o cuidado de preservar a empresa. A Lava Jato simplesmente queria terminar com a economia para instalar no governo quem aí está, porque o seu protegido, Sérgio Moro, o único objetivo dele era conseguir o ministério, que ele conseguiu, depois, quiçá, conseguir, né, uma vaga no STF, mas, na verdade, o que ele queria mesmo era o lugar do mandatário. Né, que hoje a gente vê que esse crápula, a única coisa que ele queria mesmo era se projetar, era mercadejar a toga para chegar até a cadeira da presidência da República. Não, doutora Márcia, o Lula não tinha como objeto matar a fome, porque muita gente morreu de fome naquele período. O objetivo, o plano da esquerda era mais sofisticado. Ela era, durante muito tempo, concedendo benefício para ter o voto cativo. Ou seja, aquele voto nunca ia mudar de lado. Era um voto cativo. O senhor veja bem que o presidente Lula só não foi eleito em 2018 por uma manobra jurídica, né, do seu protegido, né, que condenou uma pessoa sem prova alguma, condenou um inocente, colocou na prisão, ele condenou, e conseguiu criar novamente a prisão política do Brasil. Ele condenou sem prova, que a nossa democracia está ameaçada. O TRF endossou a decisão dele, o STJ também, aí teve aquele arranjo lá do Supremo, né? Aí quem não endossasse, doutora Luísio, aí tinha a pecha de ter corrupto de estimação. O senhor sabe que sabe disso. Então, não foi só o Sérgio Moro que condenou ele, foi o TRF, foi o STJ e um monte de outras... Pois é, e certamente entraram para o lixo da história e vão ter que prestar contas dessa barbaridade. O Lula foi salvo pelo gongo lá no Supremo. Não, o Lula foi salvo pelo fato de ser inocente, por não existir prova alguma contra ele. Isso, não. Hoje, doutora Luísio, o senhor olha as pesquisas hoje, qual é a posição do presidente Lula? O cachimbo, eu sempre digo, o cachimbo faz a boca torta. Então, o PT se predispôs a dizer que o Lula é inocente e vai morrer com a boca torta assim. E é inocente, tão claro, inocente quanto nós. Eu sei que é inocente.
O senhor sabe que o juiz incompetente, né, ele não podia ter julgado e suspeito ainda. O senhor veja bem que desagradável um juiz, não é, ser ele que foi, na verdade, condenado, né, porque ele foi suspeito. A suspeição é um instrumento jurídico que todo mundo pode utilizar. Não. Ele lutou para não ser visto ou tido como o cachimbo fez a boca torta de vocês e vocês vão morrer gritando que o Lula é inocente quando na verdade não é. Inocente. Eu quero que o senhor diga no que ele é condenado. Márcia, se nós não Diga, doutora Luísa, se nós tivesse aquela Suprema Corte que decide as questões de acordo com a sua conveniência e a conveniência de um determinado segmento da sociedade. Ela se inclinou lá pelas ideias socialistas e... O TRF4, o STJ também... Eu tinha dito, com essa anulação, acabou os processos contra o Lula. É o que aconteceu. Eu enxerguei isso lá, 3 anos atrás, 4. Mas claro que com isso acabaram os processos contra o presidente Lula, ele é inocente. Na versão da esquerda, né? Não, olha, eu diria o seguinte, nem de todos da esquerda, só aqueles mais arraigados, aqueles mais raízes. Aqueles raízes do mais PT. Conscientes, eu diria, doutora. Muita gente do PT que sabe que ele é culpado. Ele tem esperança, né, doutora Márcia? Tem. Ele luta contra a doutora Ângela acha que o Lula também é inocente? Sentimentos, né? Doutora Ângela. A senhora acha que o Lula também é inocente? Claro que sim. O senhor acha que em tanto tempo, né, de presidência, se ele tivesse feito alguma coisa errada, não teria provas contra ele? O Lula, o trem não pega. Esse é o detalhe. Ele é tão esperto que o trem não pega. Ele é tão inocente que não tem o que ser dito contra ele. Com relação a essa PEC das benesses, por isso que eu comungo um pouco do que o senhor falou, doutora Luísa. Estado não tem que dar benefícios. Esses estados que distribuem benesses acabam dividindo miséria, espalhando fome, corrupção. Então, com relação a essa PEC do Bolsonaro, eu tenho um entendimento ambíguo, um entendimento a favor, e depois que veio a pandemia, ele deu muitas benesses, sem ser política. Ele deu, vamos ser coerentes, Auxílio Brasil, mas entendo que também penso que atualmente ela é eleitoreira, sim. Agora, o problema é que todos os políticos fazem assim. Vocês se lembram do Plano Real que congelaram até passar as eleições? Vocês se lembram quando a Dilma era presidenta que congelou a luz até passar as eleições? Por isso, eu sou totalmente contra, doutora Luísa, reeleição. Eu sou super contra, porque eles não administram, eles não governam para o povo. Governam para se reeleger. Isso é péssimo para o país. Eu também concordo que não concordo com a reeleição. O Lula também não concordava com a reeleição. Mas quando eles não tinham governo. Quando eles pegaram o governo, aí eles adoraram, endossaram. Bolsonaro também não concordava. Bolsonaro também não queria reeleição. Mas isso aí, eu sempre digo, político bota assim, uma dúzia no caldeirão, ferve ali, não sai nada que preste. Mas, doutora Luísa, o seu queridinho, o FHC, comprou parlamentares para poder aprovar uma coisa, né, eu sou apartidário, porque é meu queridinho. Agora, gente, uma coisa que eu sempre dizia assim, que o câncer do Brasil era o PMDB. Hoje o câncer do Brasil é a STF, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, não, faz a lei... por favor, doutor Demerval, mas doutora Márcia... Mas, doutora Márcia, a sociedade faz a lei da ficha limpa, eles não aceitam. Sabe, eles que estão governando esse país sem ter voto nenhum. Doutor Demerval, eu gostaria de voltar a uma observação que o senhor fez, que o senhor disse que realmente, né, assim, o senhor é contra a reeleição, porque daí não governam para o povo, governam em função da reeleição. O senhor acha que nos governos do PT o governo não foi para o povo? O senhor acha que o povo não melhorou de vida? Sim, doutora, não. O senhor acha que as pessoas não saíram da linha da miséria? Entendo que sim, mas só que também chegou perto das eleições
fizeram medidas eleitoreiras, como congelar o Plano Real, como segurar a luz, para quê? Para passar as eleições. Mas, doutor Demerval, o objetivo de segurar o valor, não é, em relação à energia elétrica, o senhor veja bem, isso foi bandeira do Aécio Neves, na época da reeleição da presidenta Dilma, que nós vivemos, naquela época, a maior crise hidrelétrica que o Brasil já teve. Foi naquela época. E, mesmo assim, a presidenta Dilma fez todo o possível para manter, né, a energia num patamar, a energia num valor mais acessível, né, para que o povo permanecesse com acesso à energia elétrica. Exatamente como o presidente Lula fez com Luz para Todos. Agora, o senhor veja bem, o que o seu presidente fez? Ele criou as bandeiras. Cada vez mais alto o valor da energia elétrica, também enfrentando uma crise hídrica, vamos combinar que também enfrentando uma crise hídrica. E o senhor veja bem, ele que gosta de mandar e desmandar em tudo, né? Desde a época do Temer, foi dolarizado, não é? Mudou a política de preço da Petrobras, foi tudo dolarizado. Por que o atual presidente, que eu me recuso a dizer o nome, por que ele não fez o possível para mudar a política de preços? Não é? Forma, então, de colocar o preço. Ele permaneceu com tudo dolarizado. O Lula, se for eleito, doutora Márcia, o Lula, se for eleito, vai mudar. Vai, ele mesmo já disse que se nós ganhamos em reais, nós vamos pagar em reais. Como diz aquele outro, me engana que eu gosto. Vai, e outra coisa também, doutora Luísa. Me engana que eu gosto. Porque o Verme fez agora essa PEC do Equimedicina. Mas o Bolsonaro não baixou o ICMS agora? Essa PEC agora? vai até dezembro. Até dezembro. O presidente Lula já garantiu que ele mantém os R$600 depois. Uma coisa que vocês falaram ali, que ela é eleitoreira, ela é tão eleitoreira, essa medida, que me parece que só teve 18 ou 16 votos contra. Estou enganado ou não? Contra que eu saiba, no Senado foi só o do Serra. E lá na Câmara, eu acho que é uma meia dúzia de votos pingado. Foi. Mas veja bem, doutora Luísio, bastante parlamentares. Bastante parlamentares do PT votaram. Claro que sim. Essa PEC, além de eleitoreira, assim, ela foi uma sinuca de bico. Porque quem votasse contra essa PEC, depois ia ser usado pela situação, dizendo o seguinte: viram que a esquerda não quer ajudar a população? Isso, claro. A esquerda votou contra. Exatamente. Política, né? Por isso é que eu sempre digo. Foi muito inteligente. Político do PT não presta, político do PMDB, político nenhum presta. Dá para tirar uma meia dúzia. Presta sim, doutora Luísa. Não, uma meia dúzia, doutora Márcia. Dá para tirar uma meia dúzia. Não, doutora Luísa, os políticos de esquerda votaram a favor e os políticos de esquerda teriam votado doutora Márcia, vamos deixar a doutora Ângela falar um pouquinho. Eu concordo com a doutora Márcia, fazer esse pacote de benefícios para a população há 3 meses da eleição, né? Reduzir o ICMS a 3 meses da eleição, é uma medida muito descarada, é comprar voto, é fazer propaganda com o nosso dinheiro. É muito triste isso, porque ele tem o poder na mão, ele pode fazer isso, pode fazer as medidas provisórias, e está aí fazendo propaganda com o nosso dinheiro. Então, é muito triste. E de dizer assim que depois da pandemia ele fez muita coisa pelo povo, não fez, não queria dar o benefício Brasil, foi enfiado goela abaixo, R$400, se eu não me lembro, ele queria dar 200, aí foi uma briga, assim como comprar vacina também foi uma briga. Então, dizer que agora ele vai conceder todos esses benefícios para a população carente, né? Às vésperas da eleição, isso devia de ser proibido. Isso é um retrocesso, é por isso que o nosso país não evolui, né? A gente parece assim o tempo dos coronéis, né? Quem tem o dinheiro, quem tem poder, manda mais. Eu acho que é isso, né? Doutora Ângela, deveria ser proibido, é proibido, e por isso ele quis, né, decretar emergência, uma situação que não é emergencial. Que não é de emergência. Quando era de emergência, ele não queria conceder o auxílio. Não resta dúvida que essa
essa proposta da emenda à Constituição, ela tem um objetivo específico: tirar votos considerados Lula, porque um grande segmento do eleitorado Lula é beneficiário desses benefícios. Então, o objetivo é tirar voto do Lula. Isso não resta dúvida. A doutora mas Ângela com falou. mas tinha requisitos. A pessoa para ter, a família para ter o Bolsa Família. As crianças tinham que estar vacinadas com a carteira de vacina em dia. As crianças tinham que frequentar a escola, né? Não é estar matriculado, frequentar. Tinha todo esse... Ele não, né? Eu acho que para ele, assim, basta votar nele, está tudo ok, né? Ele deu, assim, de rodo, né? Sem nenhuma contrapartida. E qual é o benefício da população? Ganha esse dinheiro agora, vota nele, em dezembro acaba. E o que é triste, as pessoas não têm esse entendimento, né? De que isso é para ganhar, arrecadar votos, de que isso vai acabar. Né? Infelizmente, o brasileiro não consegue ser tão evoluído assim, né? A gente vê pessoas comentando, não, mas é bom, é isso, mas o que tem por trás disso, né? As pessoas não conseguem avaliar. Mas a E a mídia também, a mídia hoje, que o doutor Demerval fala tão mal da Globo, a Globo chama de PEC dos benefícios. Não é? Não, por quê? Porque ela quer atingir o governo eleito democraticamente. Ai, que medo das eleições. Mas a doutora Márcia... Mas se a Globo quer atingir o governo, eu estou com a Globo. A Globo quer o quê? A chave do cofre de novo, não tenham dúvida. E conseguiu, porque o Bolsonaro aumentou em 75% o investimento. A doutora Márcia falou que o governo que ofereceu, a doutora Ângela, perdão, ofereceu R$200 e o Congresso decidiu por 400, né? Agora o governo ofereceu esses auxílios, esses benefícios, R$600. Por que o Congresso não interferiu? É porque está todo mundo mancomunado lá para se reeleger. Por que o Congresso ia... Se eles queriam mas que não desse foi ele que o Bolsonaro maior desde o início da campanha, o senhor queria o quê? Que o Congresso agora dissesse... Não, mas o que eu quero dizer, doutora Ângela, é que quando o Bolsonaro ofereceu só R$200, o Congresso se impôs e decidiu um valor a maior. Agora o Bolsonaro se impôs. Por que o Congresso não interferiu se estava errado? Mas naquele momento existia emergência, vamos combinar, doutor Demerval. Não, mas ainda existe, gente. O mundo inteiro está em crise. Eu estive nos Estados Unidos agora, vocês não vejam na Globo, que é um canal que eu não assisto mais, mas preciso ver, nunca teve uma inflação tão alta nos Estados Unidos. O mundo de pós-pandemia está com dificuldade. Olha, você sabe... Estou mais preocupada com o Brasil do que com os Estados Unidos. Não, eu também estou, mas eu quero dizer... que nós que somos um país pobre, né, que éramos emergentes... O que eu quero dizer é que o mundo inteiro está saindo da pós-pandemia com bastante dificuldade, com bastante... Agora, o senhor imagina um país, né? Os Estados Unidos está mal porque tinha aquele maluco lá, da turminha do Bolsonaro como presidente. Agora, o senhor imagina um país pobre como o nosso, saindo de uma pandemia com um presidente como o Bolsonaro. E agora que não é um maluco lá desesperado, né? E agora que não é um maluco, ele está com a publicidade, com a opinião pública muito baixa no país, porque está difícil o Brasil. Olha, vocês fizeram... Porque ele investiu na guerra Rússia-Ucrânia. Bom, pode ser. Todo presidente norte-americano, quando ele quer fazer assim, né, um nome junto à população, ele investe em alguma guerra. E é o que estão fazendo hoje. Foi os Estados Unidos que criou a guerra, então, não foi a Rússia. Os Estados Unidos fizeram tudo para que a Rússia, né, fizesse essa ocupação. Que heresia! Isso aí é uma heresia a toda evidência. O senhor sabe que é verdade. Agora os Estados Unidos pela invasão do Putin. Gente, e essa PEC, o que o Brasil... O PT é assim, o PT gosta de responsabilizar só os outros, tirar o dele da reta. O Brasil faz coisas que... Foi o PT, então, que incentivou a invasão da Ucrânia. Está melhor assim, doutor? Não foi. Foi aquele déspota lá, aquele Putin, que é socialista, que é ali com as esquerdas do mundo todo. Foi a OTAN. Ele é ali com o Bolsonaro.
Continua, doutor Demel, continua. Porque a esquerda não tem jeito. É só matando. A esquerda, só matando. Dando uma paulada na cabeça. Doutora Luísa, já mataram o companheiro Marcelo Arruda. A gente entende que essa PEC eleitoreira tem um prazo final para acabar, mas não pode daqui a pouco virar definitiva, como virou a CPMF. Segundo o presidente Lula, sim, ele quer manter os R$600. Olha, capaz de aumentar até para 800. Para pegar o voto cativo. Voto cativo é muito bom. Doutora Luísa, ele não precisa fazer mais nada. Voto cativo é muito bom, doutora Márcia. Voto cativo é muito bom. É verdade, o povo sabe o que é bom, doutora Luísa. Claro. O votinho da... o Lula que sabe mais ainda. Não, o povo sabe. Encheu o povo de benefícios, garante reeleição eterna. Mas não, agora eu vou defender o Lula aqui. Vai. O Lula está lá, bonito, faceiro, feliz, recém-casado, segundo o senhor trilionário, né, de tanta dinheiro de corrupção. Por que ele queria ser presidente de novo, fazer uma campanha? Por que ele ia estar aí se ele tem ânsia pelo poder. Ele tem ânsia pelo poder. Mas para quê? Para quê? O poder muda as pessoas. O poder é uma coisa muito forte. Ele nasceu, que tinha tudo para já não estar nem aí, porque poderia ter morrido de fome, de qualquer doença, poderia ter, né, nem conseguido se alfabetizar, poderia ter ficado lá pelos sertões. Se no Brasil não fosse permitido só uma reeleição, o Lula ia ser presidente eterno. Não, porque agora ele já está velho. Mas se o Lula fosse novo, ele ia ser presidente da República até morrer, só com os benefícios, que ele sabe manusear muito bem. São Bernardo do Campo, a 700 metros do sindicato, doutora Luísa. Ele podia ter ido para os Estados Unidos, para Paris, para qualquer lugar. Que é o que o corrupto faz. Olha aquele que era presidente da Câmara, o Cunha. Não foi para Paris jantar no restaurante mais caro do mundo? A mulher não comprou não sei quantas... É que eles não sabem. Eles não sabem cometer crime e depois disfarçar. O Lula sabe muito bem. Ele está aí há quantos anos tentando esconder o que ele O Lula vai disfarçar como? Quando depois o Lula é tão esperto que ele consegue que uma água batendo numa pedra fura a pedra. Tão esperto que ele é. O Lula, eu uma vez, agora eu vou contar aqui, acho que já contei em algum outro programa. O Lula, se a pessoa ficar conversando durante 5 minutos com ele, ele faz a pessoa acreditar em tudo que ele diz. O senhor ele tem um poder de persuasão. Do Bolsonaro. E uma outra coisa aqui, ele diz só o que a pessoa quer ouvir. Pelas costas ele chama de safado, sem vergonha. É assim. Eu não sei qual é a sua fonte, doutora Luísio. A fonte do doutor Luísio é alta. Doutora Márcia, a senhora sabe as suas fontes. Essa fonte, em vez de ter água, deve ter pinga. A senhora tem assim, uma penetração muito grande na esquerda. A senhora sabe que essas coisas acontecem. Não, doutora Luísio... Eu acho que isso acontece em todos os partidos também, né? Essas fontes, doutora Luísio, me surpreendem, na verdade. Como é que diz aquele político, como é que é? O que se é bonito se mostra, o que se é feio se mostra. Não, era o ex-ministro Recupero da Fazenda. E o que não é, a gente esconde embaixo do tapete. Isso mesmo, Recupero, agora que eu estou lembrado, é verdade. Olha, doutora Luísio, graças a isso que o senhor falou, que esquerdista só matando, né? Mais não, só matando, não, só um pouquinho. Ali eu estava de brincadeira, né? Você sabe não, eu sei, doutora Luísio. Eu sou da paz. Mas o senhor, essa sua frase deu para linkar, não é com o que o atual presidente disse, não é assim, lá no Cercadinho, e falou na sua live, que os Minions saberiam o que fazer nesse momento, porque ele vive falando mal, né, das urnas eletrônicas, e o senhor viu o que aconteceu no outro final de semana, que mataram o tesoureiro do PT na sua festa de 50 anos, a festa de aniversário. Não, o seguidor do Bolsonaro matou em plena festa. E o PT já queria fazer um acontecimento político disso. E não foi? Já foi lá a Gleisi Hoffmann lá para o enterro. Só faltou o Lula aí lá. Bolsonaro não estava lá querendo se aproveitar também? Só faltou. Não mandou... Acontece o seguinte, aquele rapaz ali, era um louco
Bolsonaro até debaixo d'água. Né? Mas tem petista até debaixo d'água. Que esse ódio que existe hoje na população, né? Tudo isso, assim, ó, aquelas manifestações do Verme, assim, lá no Acre, dizendo que tinha que petralhar toda, que tinha que metralhar toda a petralhada do Acre, não é, que faz esse tipo de manifestação para os seus seguidores, e nós sabemos que tem parte dos seguidores que são completamente, né, assim, alucinados. Então, o senhor veja bem, isso é uma coisa muito perigosa. Eu conheço pessoas que são bolsonaristas, que bem diferentes do Dr. Demerval, que é uma pessoa sensata, uma pessoa prudente, mas eu vejo na rede social uma pessoa que já foi das minhas relações, que, né, estudamos juntos e tal, falando isso, que não vai aceitar resultado das eleições, né, que agora estão imputando coisas ao presidente, que o STF não presta, que a Globo não presta, ninguém presta além do Bozo, e que está disposto a morrer pela pátria, porque as pessoas acreditam que ele é a pátria, não é? E sendo patriotas, tem que ser doutora Márcia, dessa criatura. O Lula também, ele gosta de semear o amor. O Lula, quando diz, agora é nós contra eles. Não é assim, não é nós contra eles. Doutora Luísio, eu nunca vi uma manchete dizendo petista mata bolsonarista, petista invade não sei o quê, petista agride bolsonarista, petista quebra placa de rua em homenagem a alguém da direita. Eu nunca vi. A senhora nunca viu? Você nunca viu o MST, que é o braço do PT, invadir as fazendas, as terras? Tirar os nomes de casa improdutivas, pelo amor de Deus, doutora Luísio. Tá. A terra improdutiva pode tirar o dono dentro de casa, a pescoção, dar um laço e tomar conta da casa dele. Não vai tirar, então vamos lutar pela reforma agrária. Mataram o Celso Daniel, que era do PT, na época? O caso Celso Daniel foi encerrado. Eu não acredito que o doutor Demerval, um homem inteligente, ainda venha falar muito mal explicado um absurdo desse. Isso eu não me inteirei, mas eu vejo falar assim que foi no próprio partido que... Mas, doutor Demerval, essa semana, o ministro, o Alexandre de Moraes, determinou que todas essas fake news fossem retiradas das redes sociais, porque o inquérito a cada eleição, esse defunto já passou, é puxado não tem nem comentar novamente. mesmo, né? Mas eu entendo que o Bolsonaro não teve culpa nenhuma nessa morte lá. Não pode tudo atingir a Globo 24 horas, cola a imagem dessa pessoa que matou lá. Não, doutor Demerval, não é 24 horas. O senhor diz isso porque o senhor não assiste a Globo. Não é deixa eu falar, eu não assisto mesmo. É nos jornais só. Depois ela até esquece. Outro detalhe. Ele deveria mudar o discurso. Se ele não quer ser associado a esse tipo de ação, ele tem que mudar o discurso. Aí, o que ele fez na segunda-feira? Ele convocou os embaixadores para nos fazer passar vergonha, para falar mal novamente das urnas eletrônicas. Eu concordo, eu sou contra também. Então, é a postura dele, doutor Demerval, que faz com que ele seja, ele seja vinculado a esse tipo de atitude. Ele é bélico, e o Lula é ardiloso. Não, o presidente Lula é a favor da vida, a favor do amor. Tanto que ele falou... Da vida Luísio, e do bolso dele. Aqui, o presidente Lula fez um ato na Cinelândia, teve bombas antes dele chegar. Teve um outro ato, que eu não estou lembrada exatamente se foi na Bahia, que os drones despejaram fezes nas pessoas e urina nas pessoas. O Bolsonaro levou uma facada. Será? Eu não acredito nessa facada. O quê? Não. É fake news a facada. Facada é fake news. Por que o Adélio não pode receber nem a própria família? Aquela facada foi ilusão de ótica. Vamos assumir o que aconteceu. Vamos assumir o que aconteceu. E o que o Adélio tem a ver com o PT? Aquilo foi um sonho. O que o Adélio tem a ver com o PT?
O Adélio era amigo do filho do Bolsonaro, né? Exatamente, do mesmo clube de também tiros. não concordo ter ligação, também não concordo ter ligação, também não concordo atrelar que foi Lula que fez, que projetou aquilo ali, que programou. Não, porque não. Gente, Lula estava preso. Mas é isso. Mas né, essas coisas que, no por exemplo, Brasil, o presidiário vamos está dizer que preso um e tá irmão comandando nosso Mas faça o presidente Lula era numa Mas solitária, todos não temos tinha acesso familiares. nem nada. Nós todos temos familiares. Um familiar lá faz uma coisa errada, qual é a culpa que a gente tem? Esse cara aí nem familiar, eu acho que ele é um fã do Bolsonaro, um fanático, não sei. E outra coisa, os fanáticos não, tinha ódio do Bolsonaro, tinha ódio. Ele era amigo do Carluxo. Não, ele tinha ódio do Bolsonaro. Mas o doutor Demerval está falando no Adélio ou está falando no Guaranho? Não, esse agora, eu quero dizer que o Adélio, as pessoas atribuem que foi o PT que fez, eu não concordo. E a esse que deu o tiro lá no petista lá, eu também não concordo ter o dedo de Bolsonaro. O PT matou o Celso Daniel, o senhor estava afirmando agora. Não, doutora, eu digo, o que eu quis dizer, doutora Ângela, é que sai essas conversas, tem que ser esclarecidos, porque... É boato, isso é fake news, isso é que nem na vila, assim, sumiu, aí está espalhando, morreu dentro de casa, desapareceu, saiu... Agora, uma coisa que não se pode negar é que a morte do Daniel foi queima de arquivo. Quem mandou matar, provavelmente aquelas pessoas que iam ser denunciadas numa eventual denúncia apresentada por ele. Então, ele era um arquivo vivo. E ele conhecia muita diretor corrupção da Caixa Econômica naquela Federal, região ali de tivemos a notícia Guarulhos. hoje. Isso, que foi encontrado morto, né? Como? O diretor da Caixa Econômica Federal, que estava recebendo as denúncias de assédio sexual, que se suicidou. Será que foi suicídio? Isso aconteceu hoje. Foi encontrado morto dentro da sede da Caixa Econômica. Exatamente. Como? Quem? Estava recebendo as denúncias dessa agora. Estava recebendo as denúncias de assédio contra aquele, não me lembro suicidou? o nome. Não sabia isso aí. O segurança que forneceu a senha para o Guaranho das câmeras, né? Pode escrever também, que morreu pode escrever também. que tem alguma queima de arquivo. Também foi queima de arquivo esses dois, então? A perícia que vai definir, doutora. Tem que ser investigado, né? Uma pessoa, quando se suicida, isso a perícia fica vai evidência. definir. Em relação ao Celso Daniel, você não tem certeza também, que colegas, de arquivo. Mas também tem gente que se suicida, sabe por quê? Por ser injustiçado. Vocês se lembram daquele reitor de Santa Catarina? Lembro. Culpa da Lava Jato. Se suicidou. Da Lava Jato ou do Sérgio Moro? Não foi Sérgio Moro quem decretou a prisão dele. Essa aí não foi ele. Outra juíza, foi aquela juíza que o Sérgio Moro levou para o Ministério depois. Aquela juíza e depois foram ver que ele era inocente. Ele era Exatamente. Lembra? Quer dizer, então... E o estranho é o seguinte, o doutor Aloysio diz que precisa aguardar as investigações, que não se pode dizer que isso foi queima de arquivo. Em relação ao Celso Daniel, que já encerraram as investigações e dizem que não tem relação alguma, ele tem certeza que foi queima de arquivo. Ele morreu, por que ele morreu, então? Foi um assalto? Eu não sei lhe dizer, doutor Luiz, ele tem que ver isso no inquérito policial, que determinou que não foi queima de arquivo. Que não uma pessoa que é sequestrada e é largada no meio do mato. Não tem assaltante, não faz isso aí. Mas esses outros quem foram os autores, talvez não se chegue nunca a saber. Mas que foi encomendado, foi. Eu sou da opinião que se o inquérito foi bem feito, as investigações foram bem aprofundadas, e não afirmaram que foi, porque não foi, né? Já foi reaberto, eu entendo, inúmeras vezes, sempre perto das eleições, e sempre chega à mesma conclusão. Eu entendo que no judiciário, que não tem política, em primeira instância, segunda instância, a lei funciona, né? A justiça funciona. No Supremo é que aí já querem administrar, mas no primeiro, se foi administrado no primeiro e segundo grau, as investigações, e a PD não era, então. Mas que o comentário surgiu, que a Globo falou bastante, se lembram? Isso teve, né? Claro que sim. Por isso que eu sou contra. A Globo perdeu o dever direito de informar para fazer política, sabe? Porque ela é uma formadora de opinião. Então, é por isso que eu digo sempre, as pessoas têm que ver os dois lados. Eu já vi casos das pessoas serem escrachadas, tal, e depois
Aí Doutor Demerval, desculpe ele interromper, mas o senhor tem razão, mas tem um detalhe, não é só a Globo. Eu estava ouvindo uma rádio local essa semana, para ser mais precisa, ontem, eu estava ouvindo essa rádio local, que ela é atrelada à Rede Record, tá? Que tem muito vínculo com o atual presidente. O que eles estavam falando sobre as verbas de campanha, as verbas dos partidos? Então, eles disseram o seguinte, que o presidente Lula, nas suas viagens, em função das verbas de partido, já gastou R$698 mil, né, dos seus deslocamentos dentro do Brasil para fazer esses atos políticos. Quase tiveram um infarto em função disso. Depois disseram o seguinte, que o Lira gastou R$1.017 mil também nas suas viagens para se manter como presidente da Câmara. Tudo bem, tudo ok, sem problema nenhum. Não falaram em todos os deslocamentos do atual presidente, porque isso tudo vai para o cartão corporativo. Então, eles não falaram sobre isso. Daí, eles disseram o seguinte, eles chamam o presidente Lula de ex-presidiário e ficam muito indignados com o STF, porque o STF não deixa o atual presidente governar. Não é que ele não deixa, é que tem que corrigir os desmandos e as inconstitucionalidades. Não é? Aí, assim, então por que deixaram passar isso? Não é? Porque ele fez o possível para conseguir aprovar a urgência, porque inconstitucional é proibido esse tipo de benesse próximo das eleições. Perto das eleições. Né? Então, assim, então, eu acho que deveria se falar não só da Globo, não é que o presidente se sente perseguido, mas também daquelas outras emissoras que são unha e cutícula com ele e que chamam o presidente Lula de ex-presidiário, sendo que sabe-se hoje que essa prisão foi ilegal e foi injusta e que o presidente Lula é inocente. Isso nunca é dito. Em relação a essa PEC da bondade aí, eu acho que assim que ela começar a ser paga, aí nós vamos ter como medir a temperatura do eleitorado. Vamos ver como é que vai estar as pesquisas Lula e Bolsonaro. Se não houver uma queda nessa distância de votos, aí eu acho que o Lula já pode vestir a capinha de presidente e o cargo é dele. Pelos benefícios que ele, durante 14 anos, a esquerda concedeu, a esquerda tem um eleitorado cativo. E o não bolsonarismo, foi benefício, foi um Estado grande, doutora Luísio, para um povo carente. Mas, colegas, eu entendo que vai ter o povo e para o bolso dele também, né? Umas manifestações... que o senhor sabe que isso não é verdade, doutora Luísio. Vai ter umas manifestações em 7 de setembro, eu acho que elas vão trazer a verdadeira pesquisa das ruas. Eu espero primeiro ver essa manifestação, o início do horário político, para me, assim, dizer se Lula ganha... O senhor não tem assistido os atos do presidente Lula pelo país? Sim, eu assisto. O senhor viu a multidão que vai para ver o presidente Lula? Sim, o Lula é um estadista, eu sempre falei isso aí, né? Ele sabe se comunicar com o povo, que o Bolsonaro falha muitas vezes. O Bolsonaro muitas vezes deixou de descer do palanque para governar também, né? Mas eu acho que o atual presidente também tem uma boa penetração com o povo. Ele sabe falar a língua do povo, ele sabe sim, doutor Demerval. O grande problema é que ele não governa para o povo. Doutor Demerval, o Lula é tão esperto que ele consegue dar nó em pingo d'água. Obrigada, doutora Luísa. Eu vou tomar isso por um elogio do nosso futuro presidente. Olha, o Lula... Bem, pessoal, mas vamos deixar um pouquinho essa PEC daqui a uns 30, 60 dias, nós vamos saber como é que vai estar as pesquisas de eleição. Mas não podemos deixar passar em branco, o auditamento das urnas, né? Esse acontecimento que aconteceu lá no Rio de Janeiro, aquele médico tarado lá que fazendo aquela barbaridade numa sala de parto. Que loucura. Olha, como diz outro, não há o que não haja. Tudo pode acontecer nesse país. Quando a gente pensa que já viu tudo, né? Aí eu pergunto, né? Ela foi, né? As pacientes eram estupradas, mas aí ninguém pode dizer que foi a roupa que estava inadequada, que foi o comportamento, o que estava fazendo na rua a essa hora, né? Por que foi em tal lugar? Por que aceitou uma carona? Né? Então, ninguém pode falar nada, né? Ela estava ali com vários médicos, com o marido,
vulnerável. Doutora Márcia, mas os que falam isso, doutora Ângela, É os que assim falam que isso, acontece. os que falam isso são a minoria, né? A maioria não Não é uma endossa isso. minoria, A infelizmente minha, não é. a minha, Você a minha, percebeu, né? a minha esposa botou a Infelizmente boca em não mim, é. quase brigamos, porque eu disse que eu estou com pena desse ser, sabe? Eu estou com pena desse ser. De Porque quem? Do ele médico? o médico esse, ele Com acabou. pena. Eu tô, sabe por quê, Essas doutora? mulheres. Ele acabou a carreira dele. Ele acabou a vida dele. Vocês escrevam E que ele ela? vai. E a dela também, doutor E a Demetrio. dela? Não, eu Uma concordo, Teve não. uma violência. mãe, A uma mãe que barbaridade que o esse bebê homem nasceu fez morto não e ela não justifica pôde e não tem segurar o perdão. filho morto nos braços. Já pensou porque a ela gente não estava levar a nossa adotada. mulher no coisa e acontecer isso? Não tem. Agora, esse cara, Eu ele tenho pena acabou dele por quê? Porque ele é um carreira, médico. Se ele reputação, fosse um operário, família. aí estava tudo bem. Ele está com os dias contados, sabe? Hein, doutor Demerval? O senhor tem pena dele porque ele é um médico? Não, Se ele fosse uma enfermeiro, pessoa que tinha faxineiro, estava tudo ok. Não, doutora, não, eu sou super contra, eu estava falando, Deus o livre se é a esposa da gente, a irmã da gente, que acontece isso, tu quer cortar empatia uma pessoa dessa, sabe? Só que esse cara acabou, arruinou, fez 8, 10 anos de medicina. Ele é um doente mental, né? Eu acredito, pia e cegamente que ele tem algum distúrbio, não pode uma pessoa de sã consciência fazer aquilo na frente dos colegas, de uma mulher totalmente vulnerável, sem condições de se defender. Isso o momento mais importante é que, assim, eu acho que é difícil mensurar o que é o momento do nascimento de um filho. Exatamente. É o momento mais importante da vida da mulher. Né? Não tem outro momento que seja mais importante do que o nascimento de um filho. E essas mulheres foram submetidas a esse crime hediondo, que é o estupro. Eu labuto na área da saúde há 40 anos, eu nunca imaginei que tivesse uma pessoa da área da saúde, médico com CRM, que tivesse... enfermeiros que faziam isso, a mulher na UTI, como a gente já viu. E o que é pior, gente, esse tipo de gente, como esse monstro, que é o conhecido, famoso, famigerado cidadão de bem. Por isso que o doutor Demerval está com dó, acima do bem e do ele mal. Deve ser bem nascido. Né? Exato, é uma criatura que conseguiu pagar uma universidade. Exato, olha onde é que ele mora. É o cidadão de bem, doutor Demerval. É esse tipo. Agora, como é que, né, gente, como é que ele fez 8 anos de faculdade e lá não viram que ele tinha algum transtorno? Mas o senhor viu o que o seu presidente disse? Não. Será que isso aí não é o que é colocado lá nas faculdades, essas faculdades aí muito liberais? Sim, não, é da índole dele, não é da faculdade. Pode ser, eu não sei, eu nunca tinha visto, eu me horrorizei assim, olha, sabe que eu sou orgulhoso de trabalhar na área da saúde, e eu fiquei envergonhado de ver aquela, sabe? Mas ficou o registro aí desse episódio lamentável, né? Que tomara que a gente nunca tenha conhecimento de um fato semelhante a esse. E que ele seja severamente punido para servir de exemplo. Eu digo, né? Claro que, por exemplo, esse fato aí podia ter passado despercebido se não tivesse gravado e ele parasse de fazer essas coisas. Isso ia morrer para o mundo. Que gravaram, né? Mulheres que gravaram, mulheres que... colegas lá, né? É o que eu digo, né? Toda vez que a gente fala sobre estupro aqui no programa, sobre feminicídio, sobre abuso, né, estupro de menores, de crianças, é difícil ser mulher nesse país. É difícil. Não, mas ser homem também não é muito fácil, não. Tem que trabalhar é mais o dia fácil. inteiro. Não, só um pouquinho. Não, é mais fácil. Não. Ser homem também é difícil. Doutora Luísa, eu estou falando no que diz respeito ao crime de estupro, que também não é praticado só contra as mulheres, mas a mulher é o ser mais atingido. Mas, doutora Luísa, nós trabalhamos também. Ainda cuidamos de filho e da casa. A mulher hoje evoluiu muito. Eu conheço homens que não sabem achar nada dentro de casa, né? Totalmente. A mulher trabalha fora. Eu sou um exemplo. Eu trabalho fora e em casa eu não... Deixo mais para a esposa ajudar. O senhor não trabalha em casa? O senhor não faz a sua parte de casa? Não, na medida do possível, sim, né? Mas
Não lava nem uma loucinha. Não lava nem uma loucinha. Ou seca, pelo menos. O dia a dia eu lavar a louça, a gente vai almoçar fora, doutora Luiz. Só para não lavar a louça. Brincadeira. Mas fica... Não, mas realmente esse... Olha, eu não vi nenhuma pessoa que não tenha ficado indignado com essa... Estarrecido. Olha, é inimaginável o que se presenciou. Nunca ninguém podia imaginar, em tempo algum, que isso pudesse acontecer. Da maneira como ele fazia. Né, que conduziu o caso, com 21 anos na profissão, diz que ficou estarrecida, que nunca viu nada tão horrível em toda a vida de profissional dela. Né? Imagina. Quem é que... Não, agora, sem dúvida, o CRM lá do Rio de Janeiro vai caçar o CRM dele. Vai. Claro que acontece o seguinte, vai caçar o registro, ele vai ficar impedido legalmente de clinicar, mas vai clinicar de forma clandestina. Porque o conhecimento médico ele tem, né? Mas uma receita não vai poder dar, né? Um laudo médico não vai poder dar, uma receita assim como tem advogado que perde a carteira, continua advogando, principalmente agora na era dos processos eletrônicos. Né, doutora Luísio? Como? Mas seria muito difícil alguém querê-lo numa equipe, porque o anestesista ele depende do trabalho de outros médicos. Não, mas eu não digo participando de uma equipe, ele clinicando de forma clandestina. Né, atender bandido que não pode ir para o hospital. Mas, primeiramente, doutor Orísio, eu acho que ele vai ficar um bom tempo preso também, né? Eu acho. Sim, sem dúvida. Mas ele é novo, ele tem 32 anos. 45 anos. Pela repercussão, antes dos 50, não, depois o povo esquece. A repercussão é só no momento. O Brasil vive de... Isso é verdade. Vive de aquela mulher que picou o japonês lá, fez picadinho do japonês lá em São Paulo, como é que é o... Cavazuca, não é? Ioki. O dono da farinha em York. Foi solto agora, ficou 10 anos lá, picou lá o coitado japonês com facão. O meu professor, eu estava na faculdade, ele disse que na época dele, o homem traía, tal, a mulher botava o homem para a rua de casa, botava as malas dele na porta. Agora ele botava o homem dentro da mala e botava na porta também. Ela é uma psicopata, né? Ela é uma psicopata, porque se todo homem que traísse fosse... É verdade, né? Quartejado, não existia mais ninguém, nem mala, né? Essa mulher foi solta agora essa semana. Não. Pegou, acho, condicional, eu acho. Liberdade condicional, eu acho. Se não me falha a memória. E as urnas eletrônicas, doutor Luiz? Pois é. O Bolsonaro já... isso aí é o seguinte, eu vou ser franco. Isso aí já é choro de perdedor antecipado. Eu vou perder a eleição, houve fraude. Né? Vou arrumar desculpa antecipada. Eu entendo que... eu sou contra o que o Bolsonaro está fazendo. Por que motivo? Pela ambiguidade da situação, né? Se ele se beneficiou e foi eleito por essas urnas, não tem por que agora ele duvidar delas. Exatamente. Eu entendo assim, mesmo que me perdoe as pessoas que falam que eu sou adepto do Bolsonaro, mas entendo que não tem porquê, o Brasil inteiro sempre foi essas urnas. O Bolsonaro levou vantagem, se elegeu com essas urnas. Por que agora de duvidar delas, né? Ele já queria, né, que fosse... Que tirassem as urnas eletrônicas, porque daí ele teria como manipular a votação, né? A urna eletrônica não tem como. Então, eu acho que... ele começa o tumulto. Porque, na verdade, desde que o Bolsonaro entrou, né, na presidência, ele gosta disso, é o Bolsonaro sendo Bolsonaro. Vira e mexe, ele está causando uma polêmica, um tumulto, umas coisas sem pé nem cabeça, né? E agora ele volta, há 3 meses, né, das eleições, ele volta com essa história da urna eletrônica, que é... Você sabe que eu acho, eu tenho a impressão, uma impressão pessoal, que, na verdade, isso aí é uma tentativa de preparação de um golpe. Ou seja,
perder a eleição, tentar trazer os militares para ele, um eventual golpe de Estado. Né? Eu também Que, na minha opinião, não vai acontecer, porque para dar um golpe de Estado hoje em dia é muito difícil. Mas vocês Você viu, viram... doutor Aloysio? Não adianta o chefe do Supremo das Forças Armadas ele ter só o comando dos generais. Ele tem que ter também o comando dos subalternos. Mas o senhor daqui a não pouco, viu, doutor o Aloysio, subalterno prende o general. que assim, os militares do alto comando do Exército entraram em contato com o STF, né, e TSE, com o objetivo de dizer que não concordam com a manifestação e com a tentativa de desacreditar as urnas eletrônicas. Disseram que eles veem agora, né, aquele ministro, Paulo Sérgio Nogueira, como um político e não mais como um militar, que ele é um general de 4 estrelas, e disseram que ele mudou muito depois que ele assumiu o Ministério da Defesa, porque eles são diametralmente contra essas manifestações do Bolsonaro. Não, eu até gosto de saber disso, né? Porque realmente um golpe militar hoje... O Brasil não tem... O negócio do golpe, gente. Naquela época, o golpe de 64, naquela época, uma onda varreu toda a América do Sul. Era ditadura no Uruguai, ditadura na Argentina, ditadura no Chile. Então, os ventos naquela época eram propícios ao golpe. E também, doutor Aloysio, o empresariado estava a favor da ditadura militar, né, da intervenção militar, e boa parte da sociedade também estava, principalmente a classe média. Hoje não. E como o doutor Aloysio disse, não é assim, a América do Sul estava nessa situação, né, com golpes militares. Hoje, felizmente, né, boa parte da pátria grande é esquerda. Né? Então, não vai corroborar qualquer tipo de atitude que esse verme venha a querer ter. Mas a esquerda, se pudesse, dava um golpezinho também. De jeito nenhum, doutor Aloysio. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A nossa ditadura é popular. O ministro Fachin, semana passada... A do PT seria uma ditadura civil. Não seria ditadura. Como é que é, doutor Demerval? Semana passada, o ministro Fachin fez uma palestra em Nova York, não viram? Ele está muito preocupado com as eleições, depois, o pós-eleições, porque tem medo de dar o pior que aconteceu no Capitólio, caso o Bolsonaro não vença, tal, porque não deixaram ele governar, tal. Vocês não viram uma palestra que ele fez lá? Eu ouvi. Viu? Quer dizer, é isso aí, por isso que tem... Não é uma vergonha isso, doutor? Está chegando o final do nosso programa, não temos nem tempo para as considerações. Só um tchau aí por cada um de vocês aí. 10 segundinhos. Tá, vamos esperançar, então, gente. Falta 164 dias para terminar esse governo horroroso e Lula lá. Doutor Demerval. Boa noite e um abraço bem grande para o doutor Celso Antônio Soster. Doutor Demerval. E não deixem nunca de acreditar no Brasil. Perfeito. Dito isso, eu, em meu nome, em nome dos meus companheiros de bancada, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores e lhes digo que nos aguardem até a próxima semana.